Olá, torcida tricolor. Como vão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. E vamos a mais a novas notícias, né, do nosso Flusão no dia de hoje. Antes, porém, peço que vocês assinem o nosso canal, quem não for assinante, né? E quem for, clique no sininho das notificações para receber os vídeos assim que eles forem lançados, né? E caso goste do vídeo, que clique no gostei, né? Para que o YouTube entenda que vocês gostaram e dê mais engajamento, que a gente fala, né? Continuemos ter mais audiência, né? Também comentem façam seus comentários, porque isso é muito, muito importante para que o YouTube entenda que a gente tem relevância. Bom, vamos às notícias então. É, Saiu, né, uma provável escalação, alguns sites estão falando, assim como GE, por exemplo, e eu vou colocar aí na tela para vocês, só um minutinho, aí na tela para vocês é o provável Fluminense de hoje que vai ser. Na verdade, a gente vai estar jogando no campo deles, então é Júnior Barranquilla versus Fluminense, né? Então vamos à escalação. Fábio, né, como goleiro, David Braz, Manuel e Nino. Até aí nenhuma surpresa, né, visto que o Felipe Melo está se recuperando da cirurgia. Né? Calegari na direita e Cris Silva na esquerda. André, Iago Felipe, né? Tá voltando pelo jeito. Não sei se ele vai voltar. Veja bem, se é provável escalação, tá certo? Pode ser que ele opte por não colocar o Iago Felipe e coloque aí outro jogador, né? Não sei, pode ser até o Nonato, não sei, né? E talvez nem o André. O André eu acredito que fique. Mas não sei se o Iago Felipe teve aquele probleminha da contusão que o Abel tinha falado aí que ele sentiu e tal. O próprio Calegari também. Então, assim, temos essas dúvidas. Mas se ele mantiver essa linha de pensamento, vai ser esse time aqui. Iago Felipe, o Ganso, que foi dito aí amplamente que já ele está recuperado do resfriado, certo? O Arias e o Cano, tá certo? Bom, sobre esse time, nada a declarar, assim, para mim, com exceção do Iago Felipe, né, e do Cris Silva, eu concordo plenamente que é o que temos hoje e é o que de melhor podemos colocar em campo, tá certo? No momento, né? A imprensa está noticiando que o Fred é dúvida, claro, né? Ele sentiu, né, também na última partida, mas também ele não vem jogando e assim, não é que não vai fazer falta. Ele não está em atividade. Obviamente o Fred em atividade e jogando sempre, pô, ele é com certeza uma peça, ele era e sempre foi uma peça muito fundamental para o nosso time. Mas é, hoje não temos assim, né? Que o Cano é o principal ator, assim, digamos assim, a peça fundamental do nosso time nesse momento, junto com o Arias, né? Temos o Luiz Henrique, mas assim, ultimamente não tenho tido muita firmeza nas entradas dele. Ele até joga, mas é meio que complicado, né? Não tem ido muito nas bolas, então não sei se isso afetou alguma coisa, né? Então aqui até a reportagem aqui está dizendo que o Ganso retorna após, né, ter sido poupado contra o Santos, quem vai voltar é Calegari, e a única diferença é que Nino estava suspenso, né, e cumpriu a suspensão no jogo passado e volta à posição de titular na vaga, né, de David Duarte. Portanto, assim, meus amigos, essa é a nossa formação que nós vamos jogar, né? Eu acredito que vamos ter um jogo. Pelo que eu tenho visto, ou pelo que eu tenho ouvido falar do Júnior Barranquilla, é um time assim, é meio enigmático, né? Alguns dizem que. Porque eu não acompanho o futebol colombiano, né? Inclusive a equipe, voltando a falar do Fluminense, eles já chegaram, não sei se ontem, e já até treinaram no campo. Tem as imagens aí, eu vou botar pelo menos a foto, né? Para vocês verem que eles treinaram. E assim, só, vamos dizer assim, notícia maravilhosa, o que o Ganso voltou.
Se o Ganso voltou, o meio de campo vai ter liga, certo? Então, tendo liga, eu acredito que o Cano, todo time vai jogar melhor. Eu creio nisso, entendeu? E espero que jogue melhor para que a gente consiga ganhar e ganhar bem desse nosso adversário. Para que o jogo de volta a gente tenha não menos vontade, mas que já tenhamos uma vantagem aí para o próximo jogo, tá certo? De volta, né? Isso é muito importante. O jogo vai ser hoje às 9h30 da noite, tá? Lá no estádio deles, lá do Júnior Barranquilla, na Colômbia. Um outro assunto que eu gostaria de voltar é o seguinte, que eu gostaria de falar, assim, meio que rapidamente, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu gostaria de falar, seria que essa notícia é do Netflu, tá? Pelo Paulo Brito, e diz o seguinte: depois de quase ter ido para o futebol mexicano, estamos falando do Nino, tá? E ter sido especulado no Atlético Mineiro, quando o clube de Belo Horizonte vendeu o Júnior Alonso para o futebol russo, antes de repatriá-lo devido à guerra da Ucrânia, Nino voltou aos holofotes internacionais. O Netflix apurou que o Benfica retomou as atenções para o atleta, depois de tirá-lo do radar. A primeira observação mais detalhada dos portugueses foi quando o jogador conquistou as Olimpíadas da seleção brasileira. Entretanto, com a queda do rendimento do defensor, o desejo esfriou, devido havia esfriado naquele momento. Com a camisa do Fluminense, Nino tem 148 jogos, onde conquistou 61 vitórias, 42 empates, teve 41 derrotas. Ao todo marcou 8 gols e tem um pouco mais de 50% de aproveitamento dos pontos disputados. Então, assim, o Nino está na mira dos nossos amigos, nossos compatriotas portugueses, né? Acho que o Fluminense tem que ficar de olho nisso, porque o Nino aí é uma peça fundamental, e muito mais do que fundamental. Como eu já disse, né, em relação ao Marcos Felipe no outro vídeo, não podemos de forma alguma nem pensar em perder nesse momento o Nino. Talvez no final se não conseguirmos manter no final de todas as competições, aí sim, se caso o Fluminense precise ainda, né, e tem alguém que possa substituí-lo à altura, aí sim pensar se alguém tiver interesse em vender, mas agora não é o momento disso. Eu penso assim. Bom, agora falando do Michel Araújo, né, que estaria voltando em julho, né, do empréstimo ao Al-Ahly, lá do mundo árabe, nos Emirados Árabes, né? O que acontece? O Uruguai está emprestado ao Al-Ahly dos Emirados Árabes. Em entrevista ao programa Tirando Paredes, da rádio 1010 do Amazonas, no Amazonas do Uruguai, não é Amazonas, AM, desculpa, Tirando Paredes, da rádio 1010 AM do Uruguai, né? O meio-atacante Araújo falou sobre o futuro no mundo árabe. Emprestado pelo Fluminense até o meio do ano, quer dizer, até julho, o atleta defende o Al-Ahly do Emirados Árabes, clube do técnico Odair Helman. E ele diz o seguinte: tem um contrato por mais 2 meses. Depois tem que voltar ao Brasil em 1º de julho. Vai depender muito. A expectativa é grande de ficar. Vivi uma boa temporada, mas não se sabe se o técnico vai sair ou não. Quer dizer, o técnico aí no caso é o Odair Helman, né? Se vai vir outro estrangeiro. Depende de tudo isso. Ninguém sabe o que vai acontecer, disse Michel. Vale lembrar que o Tricolor emprestou o atleta ao clube árabe com opção de compra. Dessa forma, o Al-Ahly queira contratá-lo, o Flu receberá pela negociação. Caso os árabes não queiram, o Flu terá o jogador de volta, podendo até ser aproveitado por Abel Braga, caso seja no interesse de ambos, né? Mas pelo que o Michel Araújo tem falado aí na imprensa, né? Ele está satisfeito lá, né? Como ele falou. E acho que, assim, se o clube está com interesse, dificilmente ele deve voltar. Então, provavelmente, eu acredito que se o Odair Helman ficar lá como treinador, provavelmente ele vai ser vendido, né? Bom, como a gente já não conta, ele seria uma ótima opção para a gente aqui, tá? O Michel Araújo, eu acho ele um bom jogador. Porém, for, como eu já falo, se essa venda for benéfica para os dois, tanto para o jogador quanto para o Fluminense, eu acredito que não tenha problema algum, né?
Então, vamos ver o que rola por aí, tá certo? Bom, meus amigos, essas foram notícias de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça, quem não for inscrito, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo com outros tricolores amigos e também não se esqueçam principalmente de comentar o que acharam de todas essas notícias. Do provável time do Fluminense, vocês acham que vai entrar alguém no lugar daquelas opções, daquelas posições que eu falei para vocês que talvez fossem dúvidas, tipo Calegari ou Iago Felipe? Coloquem quem você acha que vai entrar ou se vocês acham que é esse mesmo time. O que vocês acharam da sondagem lá do time português em cima do Nino? O que vocês acham? Que ele deveria sair ou não? Bom, digam aí nos comentários, tá certo? E essa questão do Michel Araújo, vocês acham que eles devem ficar lá? Ele deve ficar lá ou deve voltar? Qual a opinião de vocês? Coloquem aí nos comentários porque isso é muito, muito importante para o nosso canal, ok? Para o nosso canal crescer. Então, vamos que vamos, Fluminense. Vai dar tricolor, tenho certeza. Meu palpite do placar é 3-0. Coloquem o palpite de vocês aí para eu saber qual a expectativa de vocês em relação ao jogo, ok? Bom, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!